Primeiro Fun with Books de 2016. With Books em 2016. A gente ficou um tempo sem gravar porque era fim de ano e... Essa correria de Natal, Ano Novo, complicou tudo por aqui. A gente esqueceu, na verdade. Também, né? Enfim, a gente saiu da rotina. Vocês assistiram ao novo Star Wars? Assistam. E Star Wars vai ser o nosso tema mais uma vez. O Marcos vai falar mais diretamente. Eu vou abordar o tema de uma forma um pouco diferente, mas... bem diferente. Mas... Tá, tu começa. Então tá, eu começo. Eu vou falar um pouquinho do último livro de Star Wars que eu li, que é o Estrelas Perdidas, da Claudia Gray. Tá, uma pergunta, tem traduzido para português? Porque tu Sim, leu em inglês? Eu li em inglês, mas ele tá publicado em português, tá em todas as livrarias, tá facílimo achar ele. Tá? De novo, o título é Estrelas Perdidas. Ele é de uma série de novos livros da saga Star Wars, do universo estendido de Star Wars, né? Que quando a Disney comprou os direitos da Lucasfilm, a Disney meio que declarou de que nada que tinha sido publicado até então valia. Eles zeraram o que é considerado canônico para o universo Star Wars e começaram a refazer. Imediatamente eles contrataram uma série de autores novos para escrever. Muita gente, claro, que já tinha escrito antes para o universo estendido, para ir aos poucos montando um novo universo canônico, né? E se a qualidade desses livros for do nível desse que eu li, do Estrelas Perdidas, o resultado vai ser muito bom. Tu gostou bastante, então? Eu adorei o livro, eu achei realmente excelente. Ele é publicado como literatura infanto-juvenil, mas, sério, é literatura para todo mundo, aquilo ali. E vale muito a pena. Para quem é fã de Star Wars, mesmo para quem não é particularmente fã da série, é uma literatura divertida, engajante, com uma história muito interessante ali por trás, mas sim, é para quem é fã. Né? E qual que é a história? É a história de dois amigos de infância, tá? A Ciena Ree e o Thane Kyrell. Eles são habitantes de um planeta chamado Jelucan, no fim do mundo da galáxia. O planeta ele é descrito como sendo um planeta na orla exterior da galáxia, ainda longe do controle imperial. E começa com eles bem criança e vai acompanhando todo o desenvolvimento dos personagens, tá? O livro ele começa justamente com a chegada do Império em Jelucan e se passa mais ou menos ali na época do Nova Esperança. A gente, ao longo do livro, a gente vê citações de eventos que são eventos do Nova Esperança, do Império Contra-Ataca, do Retorno do Jedi, sendo descritos ali. Mas antes de chegar nessa parte, né, falando um pouquinho, tanto a Ciena quanto o Thane, eles são crianças em Jelucan ainda, e eles sonham um dia entrar para o Império, porque vamos lembrar, do ponto de vista do habitante da galáxia, o Império não é aquela coisa malvada que a gente via, ou pelo menos não no começo, ele era a Nova Ordem. Sim. Ele foi o que acabou com a Guerra Civil que havia antes ali, e trouxe uma nova ordem, restaurou a ordem à galáxia, né? A gente vê muito esse tipo de coisa sendo falado como discurso do Império nos filmes, e nesse livro a gente vê esse outro lado da coisa, os habitantes normais, por assim dizer, realmente recebendo o Império como isso, como sendo a nova ordem vigente do lugar. E muita gente quer ser parte dessa ordem vigente, né? Tanto por status e tal, ou, como no caso ali de crianças, realmente pela aventura? Pela aventura da coisa. Os dois sonham em ser pilotos, sabe, conhecer a galáxia, essa coisa toda. E a forma de conhecer a galáxia é sendo membro do Império. É servindo no exército, por assim dizer. E é muito interessante a jornada dos dois. Os dois, de fato, eles conseguem entrar para a Armada Imperial. A Ciena como na trilha de comando, né? Na trilha como tenente, depois capitã e tudo mais. E o Thane mais como soldado mesmo. Mas é muito legal as decisões que eles vão passando, o treinamento que eles vão passando para chegar lá.
E sim, e aos poucos a verdadeira natureza do Império vai aparecendo, as atrocidades que cometem, por exemplo. Um dos eventos que se passa no livro é a destruição de Alderaan, que a gente vê no Nova Esperança. Sim. Os personagens, eles estão a bordo da Estrela da Morte quando acontece a destruição de Alderaan, e como isso afeta eles e como eles passam a ter essa nova visão de mundo, ou não, né? Eu achei muito interessante de ter essa visão do que acontece no Império a partir de membros do Império. Eu achei muito humanizadora a descrição que a gente teve, porque a gente pensa muito no Império, ou até levando isso para outras situações de conflito, a gente sempre vê um exército inimigo, a gente sempre vê um combatente inimigo como sendo uma máquina, como desumanizado. Sim. E o livro, ele ajuda a tirar essa ideia. A gente tem ali que sim, tem gente má, tem muita gente má ali no Império, mas não é todo mundo. A grande maioria das pessoas ali são soldados que se alistaram por um ou outro motivo e estão tentando fazer a coisa certa. Só que a coisa certa para a maioria deles ali é seguir ordens. Mas nem sempre essas ordens são confortáveis de serem seguidas. Então esse dilema moral que acontece no livro, principalmente entre a questão de lealdade, porque eles são membros do exército imperial, portanto eles devem lealdade ao Império, e o imperativo moral de fazer o bem não é tão óbvio assim sempre. E eu achei muito interessante o jeito que a Claudia Gray explora esse assunto do ponto de vista desses personagens. Enfim, maravilhoso o livro. E do ponto de vista de fanboy é fantástico, porque, como eu falei, muita coisa dos eventos dos 3 primeiros filmes são relatados de forma direta ou indireta nesses livros. E é muito legal ver isso aí. Bom. Altamente recomendável. Era isso aí. Pois é. Eu não vou falar de um livro do universo Star Wars. Aliás, eu não vou falar de nenhum livro de ficção. A gente fala pouco de livro não ficção aqui, né? Mas eu gosto bastante de ler não ficção. E, bom, a gente sabe que Star Wars é ficção, é fantasia, é pra gente se divertir, né? Só que as histórias, principalmente histórias de herói, o que torna alguém um herói e o que torna alguém um vilão? Né? O herói é quem a princípio faz a coisa certa e o vilão é quem faz a coisa errada. Por que o Darth Vader é um vilão? Aliás, por que o Império é ruim? Né? Por que algumas coisas a gente considera erradas? Então, mesmo que seja que a gente esteja falando de diversão, de algo que é para ser leve, que é para mesmo a nossa diversão, eu acho que nunca a gente consegue não pensar sobre o que é certo, o que é errado, né? Então eu vou falar de um livro que trata exatamente disso. Eu li no ano passado. O nome do livro é Justiça, o que é fazer a coisa certa. Ele trata exatamente disso. O autor é um americano, ele se chama Michael J. Sandel, não sei se assim se fala, provavelmente assim. Ele é professor de Harvard e ele dá mais de 20 anos um curso em Harvard chamado Justiça. E esse livro é mais ou menos um resumo das aulas dele. Vale notar de que esse curso dele está todo disponível no YouTube. Sim. Podem procurar lá por Justiça Sandel, que vai estar tudo lá, todas as aulas. E esse livro foi publicado, tem em português também com este nome, né? Justiça, quer fazer a coisa certa. Ele também é bem acessível, a gente vê em todas as livrarias que a gente passa, ele tá disponível. E é um livro muito bacana, porque realmente ele vai apresentando várias situações e vai levando o leitor até o extremo, tá? O que é certo fazer nessa situação? Por quê? E daí ele vai dando mais mas e isso, e aquilo. Claro, ele trata de várias questões da filosofia, ele vai abordar as questões a partir de alguns filósofos, mas é um livro muito acessível, mesmo para quem nunca leu nada de filosofia na vida. Tipo, é um livro muito fácil, de uma certa maneira, de ler e acompanhar.
né? Porque ele sempre parte de situações concretas. E por mais que ele seja americano e, claro, trate mais da realidade americana, muita coisa a gente pode trazer para o Brasil. Por exemplo, a questão, ele começa com... na Flórida passou um tornado, alguma coisa, e ficou muito difícil conseguir água, e a água ficou muito cara. Isso é certo? Isso é errado? Isso é questão de mercado? A questão de cotas, né? Até a questão do que a gente merece, tá? Eu mereço o que eu tenho de bom porque eu trabalhei, porque eu estudei, né? É assim mesmo? O que é certo? Pra mostrar como realmente isso são situações universais, dá para trazer. O que tu falou do preço da água na Flórida, a gente viu exatamente aqui em Canoas. Sim. Quando aconteceu o temporal que deixou muita gente sem teto, sem casa. Quem vendia lona estava vendendo lona a preços extorsivos. Sim. Isso é certo ou isso é só mercado? Pois Isso é errado ou isso é só uma questão de oferta e demanda? E a gente tem hoje em dia muito a ideia assim de opinião, né? Eu acho, tá, mas por mais que, claro, a gente tem direito à nossa opinião, é legal a gente ter uma opinião um pouco embasada. Por que isso é certo? Por que isso é errado? Né? O que faz alguma coisa ser certo ou errado? É só o nosso sentimento? É só o que a gente acha? Então é um livro que eu recomendo mesmo para todo mundo. É muito bacana e até ajuda a gente a pensar, tá? Por que uma pessoa é um herói? O que faz de alguém ser um vilão? E sobre a questão do império, né? Por que o império é ruim? Né? Por que a gente torce pelos rebeldes? Então, eu pensei em outro livro que eu li ano passado também. Também tem todas as livrarias em português. Por que falham as nações? Eu não sei por que eles colocaram por que falham as nações, não colocaram na tradução porque as nações falham, né? Mas sim, enfim, é porque falham as nações. Why Nations Fail, no original. Os professores, os autores também são 2 professores. Um é o Daron Acemoglu, eu não sei, provavelmente não é assim que se pronuncia, mas ele é professor do MIT, e o outro autor é o James A. Robinson, que é professor também de Harvard. É um livro bem grande, tá? O livro tem umas 600 páginas, mas vale a pena ler também, porque eles têm uma teoria, né, de por que uns países dão certo de uma certa maneira, por que alguns países são tão pobres e parece que não vão para frente. E a teoria deles é que tu só consegue ter realmente prosperidade econômica num país democrático. Né? Essa é a ideia. E eles vão tentar provar essa teoria deles ao longo dessas 600 páginas. E eles expandem ou detalham o que é o conceito de democracia deles, porque não é um... Não, eles deixam... Não é uma definição fácil. Não, eles deixam... Eles dão alguns parâmetros, sabe? Que... Se eu vou entrar aqui, eu vou entrar na... Eles dão alguns parâmetros. Olha, a gente chegou à conclusão que quando tu tem um país que dá certo, um país que progride, nós temos essa situação, né? Resumindo, isso é o que estou resumindo, são países democráticos, né? Que permitem... a inovação, que permitem várias situações e que tem uma estabilidade suficiente para que tu tente inovar e que tu tente empreender e que tu possa realmente colocar as tuas ideias em práticas. E é muito interessante, porque são coisas que a gente debate hoje em dia, né? Democracia é importante porque teve gente pedindo a volta da ditadura, né? E eu acho interessante que esse livro ele vai falar a favor da democracia sempre de um ponto de vista econômico, né? Porque que uma ditadura ela não tem como ser economicamente viável. E diga-se passagem, como a nossa democracia, como a nossa ditadura provou. Tu tem situações, agora a gente tá tergiversando, eu falei certo. Tu tem, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país horrível e que é uma ditadura tenebrosa, mas ainda tá lá, sabe? Mas até onde? Até quando? Pode considerar a Arábia Saudita como uma nação bem-sucedida? Quem é que queria morar na Arábia Saudita? Porque né? A Arábia Saudita ela pode ser bem-sucedida para os membros da família real. Exatamente. Se não for...
Por mais que tu não paga imposto, tu tem todos os serviços públicos, tá? Mas quem é que quer morar lá? Enfim, enfim. Eu recomendo muito esses livros, né? E eu acho que eles mostram também como a ficção e a não ficção, como a ficção e a filosofia, como a ficção e o estudo da economia, da política, tão entrelaçados, né? Porque tu tem uma história, tu vai ter um herói. Mas é uma pergunta que a gente se coloca, o que faz de um herói um herói? Tu tem uma história, tu vai ter um vilão, o que faz de um vilão um vilão? Tem histórias que são interessantes porque a gente vai acompanhando as decisões do protagonista. Às vezes o protagonista faz besteira, às vezes toma uma decisão acertada. Tá, o que é fazer besteira? O que é tomar uma decisão acertada? São coisas sobre as quais vale a pena refletir, até para curtir mais ficção, até para curtir mais Star Wars e fantasia, enfim, eu acho... Muito dos melhores livros de ficção, talvez até seja uma parte importante do que torna um livro realmente atraente, é que eles vão além da ficção. Sim. É que ler um livro realmente bom desses e realmente complexo vai te fazer pensar bem além da ficção, bem além das fronteiras do próprio livro. Sim. Ele vai ter coisas que te vai fazer pensar na vida. Sim, eu faria o que o personagem fez, eu faria diferente, por quê? Sim. Eu acho que por hoje deu. Acho que por hoje era isso, gente. Até mais. Até a próxima.